Ok, senhores, professor Rani mais uma vez aqui na disciplina de instalações elétricas prediais, ok? Vamos juntos, vamos em frente, porque eu preciso fazer um resumão aqui, um apanhado, na verdade, das regras, né, definidas pela NBR 5410, dos pontos mínimos de utilização, tanto de luz quanto de tomada. E qual que é a carga mínima que deve ser prevista, tanto na iluminação, quanto com a carga mínima que deve ser prevista com tomada. Então preste atenção aqui, que a gente vai recordar um pouco o que nós tratamos na aula passada. Lá na aula passada tem bem mais detalhes, né, com muito mais informação. Aqui um breve resumão do assunto, mas toda vez que nós vamos fazer um projeto elétrico, de uma instalação predial, é importante a gente observar, é muito importante observar se a gente está atendendo os critérios mínimos estabelecidos na norma. Preste atenção que são critérios mínimos, nada impede de você ir além, de você projetar com mais pontos de iluminação, com a carga maior, né? Então isso não tem problema nenhum. O que não pode é você colocar menos pontos, prever uma carga menor, porque aí sim a gente não está atendendo a norma nesse quesito, e isso pode trazer problemas futuros na utilização daquele ambiente, na utilização daquele espaço, na utilização daquela instalação, porque não foi previsto, não foi considerado o mínimo requerido por norma. Tá? Então a gente tem que prestar atenção com relação a isso. Já adianto aos senhores que a gente faz uma, duas, três vezes, e depois com a prática, com a experiência, esses conceitos obviamente já vão ficar de forma natural no projeto de vocês. Vocês vão ver que vocês olhando o ambiente, sabendo as dimensões ali, vocês já sabem quantos pontos de tomada considerar, qual a potência desses pontos de tomada. Mesma coisa vale para a iluminação, colocar um ponto de luz no teto, 2, 3, 4, qual a potência que vocês vão considerar para o seu circuito. Então a experiência nos ajuda muito nesse ponto. De acordo com que a gente vai conhecendo e praticando essas normas na NBR, esses cálculos vão ficando cada vez mais simples, mais naturais na hora de executar o projeto. Para quem está aprendendo, para quem está fazendo a primeira vez ou para quem está começando nesse ramo de projeto de instalação elétrica, é importante fazer esse resumo, e eu aconselho a vocês que copiem esse quadro de uma forma diferente ou igual, não importa, mas extraindo dos slides, que lá tem informação mais completa, lá está mais detalhado. Se possível, busca lá na internet o trecho da norma que fala dessa previsão de cargas, para vocês lerem o texto original, tanto nos slides quanto aqui. A gente está replicando a informação. Eu estou vendendo conforme eu comprei, mas aí eu estou repetindo, igual telefone sem fio, eu estou repetindo conforme eu escutei, mas será que lá na norma, lá no original, está escrito assim? Será que tem mais detalhe? Será que tem mais observação? Então é fundamental, é de fundamental importância que vocês busquem o texto original da norma, tá? Vou deixar depois lá no grupo do Telegram para vocês o item da norma, que faz menção tanto à parte de quantidade, previsão de carga para iluminação e tomada, para vocês buscarem e lerem na norma original. A norma é paga, vocês não podem ter acesso à norma completa, mas a gente encontra fragmentos da norma na internet, de modo que você possa consultar e entender o que está escrito originalmente na norma. Beleza? Então, feita essa pequena introdução, vamos para o que interessa, que para qualquer projeto, a gente vai pegar a planta arquitetônica, a planta ali da sua instalação, e começando pelo ponto de iluminação, a gente vai sempre definir quantidade e carga. Cadê? Carga está aqui embaixo. Então, para iluminação, eu vou definir quantos pontos e qual a carga desses pontos, qual a potência desses pontos. Para tomada de uso geral e para tomada de uso específico também, eu sempre vou definir quantos pontos eu vou precisar, quantos pontos de tomada eu vou precisar, qual a carga que eu vou considerar em cada tomada para definir a potência total da instalação e poder fazer a divisão dessa potência total em circuitos, que é o nosso próximo assunto. Como é que eu vou pegar agora, eu vou dividir a minha instalação em circuitos, em disjuntores? Qual a corrente nominal desse disjuntor? Como é que eu dimensiono isso? Então, antes de eu fazer a distribuição da minha instalação em circuitos, eu preciso fazer a previsão de cargas, eu preciso montar um quadro de cargas para eu saber o que eu vou ter na minha instalação, qual a potência que eu vou ter na minha instalação de iluminação, de tomada, de uso específico, de tomada de uso específico, para eu conseguir fazer a melhor divisão possível no meu projeto. Entenderam qual é o nosso objetivo aqui? Então, nosso objetivo em estudar essa parte é justamente avançar no projeto para partir para a definição da divisão da minha instalação em circuitos elétricos. Show? Plus, então vamos lá, pessoal. Iluminação, quantidade.
Quantos pontos de iluminação eu preciso para colocar no meu projeto? A norma fala que no mínimo 1. Então mole, na iluminação, no mínimo 1 ponto de luz no teto. 1 ponto de luz no teto. Ela comenta que no caso de banheiros, que é muito comum usar aquelas arandelas de parede próximo ao ponto ali do lavatório, para o cara fazer uma barba, uma maquiagem, eu comentei sobre isso, né? Então aquilo ali é opcional, e aí é uma boa prática você fazer isso. O que a norma recomenda é no mínimo 1 ponto de luz no teto. O máximo, a norma não fala o máximo, isso aqui não é texto da norma, né? É texto meu, que você pode colocar no mínimo 1 ponto no teto e no máximo é o bom senso que vai dizer. Claro que se eu tenho um ambiente muito grande, né, um ambiente de 4x5 ou 3x4, muitas vezes já começa a ficar problemático, e você, 1 ponto só de luz no teto, você pode ter problema com distribuição da luz. Então, a boa prática de engenharia fala que tem que ter uma distribuição uniforme da luminosidade, da iluminação. Para isso, eu posso às vezes usar 2 pontos, 3 pontos, aí é bom senso, aí é experiência, aí é necessidade do cliente, aí é necessidade arquitetônica, aí é bom gosto, e aí pega para nós, né, os arquitetos, normalmente eles têm esse bom senso, esse bom gosto, melhor dizendo, apurado, né? Então você vai fazer uma clínica, você vai fazer algo que é mais chique, mais sofisticado, você distribui mais a luz, você cria mais pontos de luz, luzes com tonalidades de cor diferentes, né? Formas de iluminação diferentes, luminárias diferentes, então efeitos paisagísticos, efeitos artísticos, enfim, tá? Você vai criando esses efeitos dentro do mesmo ambiente. E quando é um ambiente mais simples, mais corriqueiro, mais usual, você coloca uma sala, um quarto, um banheiro, no mínimo 1 ponto. Então isso é muito tranquilo de atender, né? Porque até então nunca vi uma casa muito engraçada que não tinha nenhum ponto, não tem aquela musiquinha? Que não tinha nenhum ponto de luz no teto. Então o padrão que a norma fala é justamente isso, 1 ponto de luz no teto. Agora, qual carga considerar? Nós já falamos isso lá nos slides, resumindo aqui. Qual a carga desse ponto de luz, desse 1, 2, 3, 4, não importa, né? O que a norma fala? Depende da área do meu ambiente. Então depende da área, né? Ambientes maiores e ambientes menores. Isso justamente para definir quanto que eu vou gastar de potência com lâmpadas, com luz, com iluminação, com luminária. Se for uma área menor ou igual a 6 metros quadrados de área, um ambiente 2x3, por exemplo, né? 2 metros por 3, eu vou considerar 100 VA. Show! Então, 100 VA de iluminação. Já comentamos isso, que no passado eram lâmpadas incandescentes, que consumiam muito, eram pouco eficientes. Hoje, com iluminação LED, 100 VA dá e sobra para um ambiente de 6 metros quadrados. Você vai usar uma lâmpada de 12 watts, de 9 watts, 15 watts, uma fluorescente compacta, enfim, né, 100 VA é muita potência para 6 metros quadrados. Como a norma ainda não foi revisada para essas lâmpadas mais eficientes, permanece o 100 VA, considera, e isso vai fazer uma diferença muito pequena no seu projeto de uma instalação predial, de um apartamento, de uma casa, a diferença é muito pequena, tá? Vamos lá. A área, se for maior do que 6 metros quadrados, o que nós vamos fazer então se a área do meu cômodo, do meu ambiente, for superior a 6 metros quadrados? Para os 6 primeiros metros quadrados, 100 VA, como aqui, óbvio. Depois dos 6 metros quadrados, quando eu ultrapasso os 6 metros quadrados, a cada 4 metros quadrados eu circulei aqui, a cada 4 metros quadrados inteiros, porque eu circulei inteiro, eu vou somar 60 VA na minha potência de luz. Então, se eu tenho 7 metros quadrados de ambiente, 6 metros mais 1, não deu 4 inteiro, então permanece 100 VA. Até 9 metros quadrados, 9,99 metros quadrados, eu tenho 6 metros quadrados mais 3,99 metros quadrados. 3,99 não é 4, não são 4 metros quadrados. Então eu não vou somar 60 VA, eu tenho que completar. Além dos 6, os primeiros 6 é 100 VA, além dos 6, quando eu intero 4 metros quadrados a mais de área, eu somo 60 VA. Por exemplo, um ambiente de 10 metros quadrados. Eu tenho os primeiros 6 metros 100 VA, mais 4 metros para dar 10, 60 VA. Então vai ficar uma iluminação de 160 VA. 14 metros quadrados, 6 mais 4 mais 4. Então 100 mais 60 mais 60. Então eu tenho que completar 4 metros quadrados inteiros de área para somar mais 60 VA. Se não completar 4 metros quadrados inteiros, eu não somo 60 VA e fico com a potência originalmente acima. Tranquilo? Mole, né, pessoal?
eu vou gravar depois mais um videozinho, a parte 2, que é uma planta que a gente vai fazer vários exemplos com várias áreas envolvidas para vocês praticarem esse conceito aqui e chegar na potência de iluminação de cada ambiente. Show? Plus? Vamos lá então. Fizemos o dimensionamento de iluminação, mole, e agora a gente tem que fazer o dimensionamento das minhas tomadas. Quantos pontos de tomada eu vou utilizar? Aqui estou colocando tomadas de uso geral, né? Quantidade. Qual a quantidade de cada ambiente? Qual a quantidade mínima definida pela norma que eu tenho que considerar em cada ambiente? Isso é bom porque senão tem gente que apela mesmo. Faz apartamento aí pequeno, faz apartamento com custo muito reduzido, e aí te deixa um cômodo, uma tomada num cômodo. E isso é muito complicado, né? Às vezes 2 tomadas já é complicado, vai deixar uma, se não fosse a norma te exigindo esses procedimentos mínimos, a gente ia encontrar quarto, sala, cozinha, tudo com um ponto de tomada, e depois o morador que se vire para poder se adaptar, né, ao ambiente, o que é muito difícil, ainda mais hoje em dia, ainda mais no futuro, né, onde tudo tende a ser movido a eletricidade. Aqui, olha só, a quantidade, não confundam, hein? Aqui a quantidade é um mínimo 1 ponto. A área aqui é para definir potência na iluminação. E aqui a área não é para definir potência na tomada, é para definir quantidade. Então, alguns alunos fazem confusão. A área maior que 6, menor que 6 na iluminação para definir potência, carga. A área na tomada é para definir número de pontos de tomada, quantidade. Depois a gente vai ver como é que faz para definir carga das tomadas. Show? Então como é que a gente começa? De novo, área menor que 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Mínimo uma tomada. Mas eu quero colocar 3. Show, coloca à vontade, né? Mínimo, definido pela norma, se for menor que 6 metros quadrados, uma tomadinha. Ambientes maior do que 6 metros quadrados, eu tenho que ter uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. O que é isso, pessoal? Se eu tenho aqui um ambiente aqui retangular, né? E aqui eu tenho 4 e 5 metros. Então, qual que é o perímetro? Lembrando que a área é a multiplicação dos lados do retângulo, né? E o perímetro é a soma dos lados. Então, 4 mais 5 mais 4 mais 5. Se eu somar todos os lados, os 4 lados de um retângulo, por exemplo, eu vou ter o perímetro. Então, perímetro é toda a região aqui até fechar o meu ambiente, até fechar a minha área, né? Então, aqui eu teria 4 com 4, 8, 5 com 5, 10, seria 18. Né? Ou 4 com 5, 9, mais 4 com 5, 9, 18. Teria 18 metros de perímetro aqui. Primeiro passo, para não confundir, né? Sempre que vai fazer um quadro de cargas, fazer uma previsão de cargas, a gente sempre começa calculando a área. Fundamental, calcular a área de todos os ambientes. Quando a área ultrapassar 6 metros quadrados, de uma sala, um quarto, uma cozinha, aí você calcula o perímetro. Se a área for inferior a 6 metros quadrados, nem é necessário calcular o perímetro. Mas muitas vezes a gente joga isso na tabelinha Excel. Então no Excel faz conta para a gente automático, né? Você põe as medidas do ambiente e já calcula a área e perímetro. Né? Vocês podem inclusive fazer, eu fiz uma tabelinha dessa, estou avaliando se eu vou disponibilizar para vocês ou se eu vou pedir para vocês criarem a própria tabelinha, a própria planilha, né, dos senhores aí no Excel. Talvez é bom cada um treinar no Excel, a construir uma planilha de quadro de cargas para fazer essas contas automáticas, e vocês vão desenvolvendo essas habilidades na planilha Excel, que é fundamental também para um técnico em eletrotécnica, né? Então olha só, vou somar o perímetro, se a área for maior que 6 metros quadrados, eu vou calcular o perímetro daquele ambiente, e aí eu vou colocar uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Aqui é inteiro, aqui é fração. Então não confundam espingarda de matar rolinho com pudim de caçarolinha, né? Nem tratado de Tordesilhas com tratado atrás das ilhas, muito menos bife à milanesa com bife ali na mesa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então percebam, aqui não tem que inteirar 5 metros exato de perímetro para eu somar mais um ponto, não. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, sei lá, 12 metros de perímetro, né? 5 metros é uma tomada, 5 metros é outra, 10. Sobrou 2. Esse 2 mais uma tomada. 10,1, vou exagerar aqui, ó. 20,1 metros de perímetro. Deu 20,1 metros de perímetro.
calculei, aqui deu 18, né? Mas vou apelar, deu 20,1 metros de perímetro. 20, a cada 5 metros eu tenho que ter uma tomada. Se eu pegar 4 vezes 5, dá 20. Então tem que ter 4 tomadas, mas sobrou 0,1 metro de perímetro. Eu calculei, deu 20,1. Então, por causa desse 0,1, eu tenho que colocar mais uma tomada, porque aqui é fração. Aqui era inteiro, tinha que completar aquela área inteira de 4 metros. Aqui é 5 metros a fração. Então, 5 com 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 24. 20,1, 20,2, 22, 23, sempre vou somar mais um, são 5 tomadas. Entenderam? Tá? Então, aqui é a cada 5 metros ou fração. O que isso quer dizer também? Né? Eu posso pegar o perímetro inteiro, 18, 20,5, 21, 22 metros, pegar o meu perímetro e dividir por 5. E sempre arredondar para cima. Se der número inteiro, ótimo. Se der um número quebrado, eu sempre vou arredondar para cima, porque é ou fração, só mais uma tomada. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, quanto que dá 18 dividido por 5? 18 dividido por 5, 3,6. Ah, um exemplo, deu quebrado, né? 3,6. Eu vou usar 3 tomadas? Porque 5, 5, 5, 15, né? Deu 18, é 15 mais 3. Esse mais 3, né, vai exigir mais uma tomada. Então, 15 de 18 metros de perímetro dividido por 5 dá 3,6. Eu vou arredondar para cima, 4. Se desse 3,3, eu ia jogar para 4. 3,1, jogar para 4. Estão entendendo? Tá? Então, qualquer fração que ultrapassar o 5, eu já somo mais uma tomada, por precaução. Beleza? Essa conta muda quando eu vou para a copa, cozinha, uso também área de serviço, essas áreas que tem serviço, né, que tem mais atividade. O critério muda para 3,5 metros ao invés de 5. Então, ao invés de dividir o meu perímetro por 5, eu vou dividir o meu perímetro por 3,5. Seria 18 dividido por 3,5, 5,14. Quantas tomadas, então, eu teria que colocar nesse ambiente aonde eu teria de 18 metros, né? Se fosse uma copa, uma cozinha, se eu dividisse por 3,5, 5,14, eu tenho que arredondar para 6. É mais uma. Estão entendendo? Tá? Então percebam que se é 5 metros ou fração, 3,5 metros ou fração também. Tá? Se eu pegasse aqui os meus 18 metros de perímetro e dividisse por 5, ou então divido por 3,5. Isso aqui são cômodos comuns, sala, quarto, corredor, entendeu? E aqui são áreas que eu tenho atividade, executo alguma atividade, tá? Banheiro, aí vem uma outra característica, que subsolos, varanda, garagem, sótãos, coberturas, né? Todas essas regiões subsolo, banheiro, varanda, garagem, sótão, cobertura, no mínimo uma tomada. A NOT permite essa flexibilização também. Porque às vezes, se eu calcular pela área, calcular pelo perímetro de uma garagem, às vezes eu construo uma casa, embaixo a garagem e em cima é a casa. Então, a mesma área da casa inteira eu tenho de garagem embaixo, por exemplo, né? E eu tenho que colocar uma quantidade enorme de tomadas para a garagem, sendo que eu ia usar eventualmente para fazer uma aspiração do carro, por exemplo, né? E aí, para evitar essa dificuldade de colocar muitos pontos de tomada numa garagem, por exemplo, o que nós fazemos? O que a norma permite? Que nesses ambientes, subsolos, varandas, garagens, sótão, banheiros, no mínimo uma tomada. Tá? Então eu garanto uma tomada no banheiro, garanto que tem que ter uma tomada na garagem, pelo menos, para você realizar alguma atividade, uma garagem no subsolo, uma garagem no sótão, na cobertura, na varanda. Então essa regra de dividir o perímetro por 5 ou o perímetro por 3,5 não se aplica nesses ambientes que eu estou destacando aqui. Okay? Outra informação interessante, que se eu tiver no banheiro, essa tomada ela tem que ser junto ou mais próxima possível ao lavatório e tem que estar 60 centímetros afastado do box. Isso por questões de segurança. Ok? Então, por questões de segurança, a gente coloca a tomada no banheiro longe, né, longe do limite do box, 60 centímetros, e o mais próximo, mais junto ao lavatório possível, porque é onde vai ser ligar o secador de cabelo, barbeador, enfim. Bacana, pessoal? E qual que é a carga dessas
desses pontos de uso geral, né? Tomada de uso geral, alguns chamam de PTUG, ponto de tomada de uso geral, é a mesma coisa. Eu defini que é a quantidade, cheguei 4, 5 tomadas, uma tomada em algum ambiente, qual deve ser a carga? Ficou apertadinho aqui no fim, mas acho que dá pra gente conversar, né? Qual deve ser a carga desses pontos de tomada que eu defini? Ora, se for a área de serviço, a área que tem atividade, que tem execução de algum trabalho, né? Banheiro, cozinha, copa, área de serviço, 600 VA para os 3 primeiros pontos, 100 VA para os demais, para os excedentes. Por exemplo, tenho 5 pontos na cozinha. Dos 5 pontos, os 3 primeiros são de 600 VA. 600, 1.200, 1.800. 3 vezes 600, 1.800. Então, os três primeiros pontos de tomada de uso geral desses ambientes, banheiro, área de serviço, copa, cozinha, eu considero 600 VA. Se a cozinha tem 5, os outros 2 eu vou considerar 100 VA somente. Então eu considero sempre 600 VA de potência para cada ponto de tomada nessas áreas onde tem relação de trabalho, para os 3 primeiros. Todos os demais que ultrapassarem os 3, eu vou considerar apenas 100 VA. Beleza? E para os demais cômodos? O que seriam os demais cômodos? Olha, corredor, quarto, sala, varanda, esses outros ambientes, é 100 VA para cada um deles. Tá? Então, uma tomadinha na varanda, 100 VA. Uma tomadinha no corredor, 100 VA. 5 tomadas no quarto. 5 tomadas de 100 VA cada uma, 500 VA no total. E com isso eu vou chegar numa somatória, né, de quanto que eu vou usar de potência para iluminação, quanto que eu vou usar de potência para pontos de tomada. Professor, e para tomada de uso específico? O que eu considero? Para tomada de uso específico, nem coube aqui, é de acordo com o equipamento, de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a necessidade da instalação. Então é um ar-condicionado que eu sei que vai ter nos quartos, vou considerar um ar-condicionado para cada quarto, vou considerar 2 chuveiros, um para cada banheiro, um para o banheiro social, um para o banheiro suíte, vou considerar uma torneira elétrica na cozinha, uma máquina de solda eventualmente na garagem, enfim, né, se for algum tipo de oficina. Então você tem que conhecer a instalação, tem que conhecer as necessidades do seu cliente para definir os pontos de uso específico, PTUE, ponto de tomada de uso específico, ou simplesmente TUE, tomada de uso específico. Tem que conhecer as necessidades, então, do seu trabalho, né, da sua instalação, para definir certinho. Lembrando, pessoal, que na hora, a gente vai chegar isso na divisão de circuitos, mas já adiantando, eu posso colocar vários circuitos de iluminação do banheiro, da cozinha, da copa, do quarto, no mesmo circuito. Eu posso colocar tomadas do quarto e da sala no mesmo circuito. Posso fazer isso. Agora, os pontos de tomada de uso específico, os TUE, que não coube aqui, né? O ponto de tomada de uso específico, esses, cada tomada dessa destinada a uma ligação de um chuveiro, a ligação do ar-condicionado, tem que ser um circuito específico saindo do quadro de distribuição. Então, o chuveiro tem que sair um condutor fase neutro específico lá do quadro. O terra pode ser compartilhado com outro circuito se for no mesmo eletroduto, mas a princípio eu tenho que ter um fase neutro e terra saindo do quadro especificamente para o meu chuveiro. Tem que ter um fase neutro e terra saindo do quadro especificamente para o meu ar-condicionado. O terra eu posso compartilhar nessa brecha que a norma dá. Se no eletroduto tiver outros circuitos, eu posso compartilhar o terra com esses outros circuitos, que é o condutor PE, desde que o trajeto, né, seja o mesmo desde o quadro, desde que a origem seja a mesma desse condutor de proteção. Tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que as tomadas de uso geral eu posso agrupar e com um disjuntor alimentar várias tomadas, vários ambientes. Agora, uso específico não. Cada disjuntor do quadro é para aquele uso específico. O uso específico de ar-condicionado, outro disjuntor para o outro ar-condicionado. Não posso colocar 2 ar-condicionados no mesmo disjuntor também não. Um disjuntor para o chuveiro social, outro disjuntor para o chuveiro da suíte, outro disjuntor para a torneira elétrica, outro disjuntor lá para uma máquina específica que eu tenho lá na minha garagem. Entendeu? Tá? Então, tomada de uso específico, por isso tem essa diferenciação, a gente vai ver depois,
é um circuito específico para cada ponto. Aqui não, posso agrupar vários pontos num circuito só, alimentados por um único disjuntor lá no quadro de distribuição. Mesma coisa vale para iluminação. Entendeu? Então esse é o resumão aí da ópera, né, de tudo que a gente tratou, inclusive na aula passada. E a gente vai partir agora para mostrar um exemplo, né, de uma planta rapidinho ali, de como é que faria agora. Porque isso aqui é a teoria, né, que eu tenho que aplicar para chegar na previsão de cargas. Mas o importante, o resultado da aplicação dessas normas é eu chegar no meu quadro de cargas, que é fundamental para desenvolver um projeto a partir dali. Então eu vou mostrar um exemplo de como elaborar um quadro de cargas, né, para a sua instalação inteira, completa. E aí na próxima aula a gente vai dando sequência de como vou pegar esse quadro de cargas e agora eu vou quebrar isso, dividir isso em circuitos. Então estamos avançando, estamos indo em frente. É importantíssimo que vocês pratiquem, exercitem, tenham dúvidas para poder consolidar bem esse conhecimento para deslanchar aí na área de projeto. Ok, pessoal? E a atividade dessa semana vai ser, eu vou dar uma planta, exemplo para vocês, uma planta aí de um apartamento, e vocês vão ter, justamente aplicando esses conceitos, elaborar, desenvolver um quadro de cargas. Então vocês vão fazer um estudo de previsão de cargas baseado nisso daqui e elaborar um quadro de cargas para aquela planta, para aquele ambiente não, para aquele apartamento como um todo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, Jóia, isso que eu queria dizer para vocês. Grande abraço, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Até logo, até a próxima.